Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico e nesse estudo bíblico a gente vai fazer 40 parábolas. As parábolas do nosso Yeshua são 40 parábolas contadas por ele. Então vamos explicar cada uma parábola, o seu significado, o que é que a gente pode trazer para o tempo de hoje, para que a gente possa aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. E a gente vai aprender todas as parábolas do nosso Yeshua. Essa introdução que a gente está fazendo aqui hoje é para mostrar a vocês por que o nosso Senhor Yeshua falava em parábolas. Por que ele falava em parábolas? É interessante que as parábolas significam uma figura de linguagem para ensinar uma lição espiritual. E também são histórias contadas pelo nosso Yeshua para revelar uma verdade profunda e mostrar a essas pessoas o verdadeiro caminho do reino dos céus. É por isso que ele contava em parábolas. As coisas que aconteciam naquele momento, no dia a dia, naquelas regiões, ele colocava elementos para que as pessoas, ao ouvir as parábolas, pudessem entender e começar a compreender verdadeiramente o reino dos céus. Como é que a gente pode entender mais profundo, homem? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 15. Ele diz assim: seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que, Senhor, fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Os discípulos que ele fala aqui são as pessoas que acreditavam no Messias, que estavam caminhando na presença do Messias, do nosso Senhor Yeshua. E junto deles também existiam os apóstolos, pessoas que eram escolhidas por Deus para levar a mensagem de Deus ao coração das pessoas. E eles perguntavam: por que o Senhor fala por parábolas tão difíceis de entender? E no versículo 11 ele diz: então ele explicou: a vocês foi permitido entender a respeito do mistério do reino dos céus, mas aos outros não. A quem? Aos discípulos, aos seus seguidores, aqueles que estavam crendo na palavra. A eles sim era revelado os mistérios de Deus, porque eles estavam obedecendo já. E aos apóstolos, porque eram homens escolhidos de Deus. Então esses homens sim, era revelado os mistérios de Deus. E as parábolas também era também para despertar a curiosidade das pessoas. Então a gente vai ver em outros textos aqui que até os discípulos mesmo perguntavam ao nosso Yeshua: me explica essa parábola. Por quê? Para que as pessoas possam ficar curiosas ao entendimento e buscar esse entendimento com mais profundidade. Aí eles se reuniam e perguntavam ao nosso Yeshua: me explica a parábola. Por quê? Porque eles queriam verdadeiramente andar no caminho de Deus, viver na presença do Eterno. Eles queriam entender qual é o reino dos céus. Ele explicava através das parábolas. E em seguida ele diz, versículo 12: porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até mesmo pouco que tem, será tirado deles. Então, o que ele está dizendo com isso? Os discípulos que tinham conhecimento ganhariam mais conhecimento, porque ele falava em parábolas, eles compreendiam essas parábolas e continuavam a viver na presença do Eterno. Mas aqueles que ignoravam essa parábola eram aqueles que não acreditavam no Messias, incluindo fariseus, escribas e outros que estavam ali. Até aqueles o que tem seria tirado deles. Aí ele fala do conhecimento, porque eles rejeitavam o conhecimento do Messias, eles rejeitavam esse ensino, eles não queriam aprender. Por isso que ele cita Isaías, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Versículo 13, é por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, e para que ouçam, mas não entendem. Isso já fala da ignorância das pessoas. Há muitas pessoas que ao ouvir a parábola, ignoravam, não queriam entender, não queriam chamar o nosso Yeshua em particular, para se aprofundar mais no entendimento. É por isso que a parábola também revela a curiosidade das pessoas que devemos ter. Tá? Devemos ser curiosos para entender a palavra, para entender a palavra de Deus, para entender as Escrituras, para que a gente possa adquirir mais conhecimento. E há parábolas que o nosso Yeshua contava era para revelar o reino dos céus.
o verdadeiro caminho. E em seguida, versículo 14, ele diz: isso cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Versículo 15. O coração desse povo se tornou insensato. Eles taparam os ouvidos e fecharam com os olhos. Daquilo que eu estava falando, tá? Existiam pessoas que não queriam acreditar no Messias, que não queriam acreditar no nosso Yeshua. Não estavam querendo acreditar no seu ensino. É por isso que as parábolas é revelada aos discípulos, àqueles seguidores, aos apóstolos, aos que despertavam a curiosidade, aos que queriam andar no caminho de Deus, aos que queriam adquirir mais conhecimento. É por isso que a gente vai ver outros textos. Eles chamavam o nosso Yeshua em particular para entender mais sobre a parábola. Por isso que a parábola também revela curiosidade a mim, a você, a todos aqueles que querem verdadeiramente encontrar a verdade. E no próprio versículo 15, ele diz: se não fosse assim, veriam com os seus olhos, e ouviria com seus ouvidos, e compreenderia com o coração, e se voltaria para mim, e eu vos curaria. Isso está lá em Isaías, tá? Se você pegar Isaías capítulo 6, versículo 9 ao 10, ele diz assim: vai dizer a este povo: podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Por quê? O Eterno manda o profeta Isaías falar à casa de Israel que estava desobedecendo. E isso aqui é uma repreensão para aquele povo que tinha um conhecimento, mas desobedecia. Não queria ouvir o Eterno, não queria obedecer o mandamento, não queria ouvir o profeta. Então o Eterno pede para o profeta ir lá repreender esse povo. Do que o Eterno ia fazer com esse povo se eles não se convertessem ou entendessem a mensagem. E no versículo 10 ele diz: embora o coração deste povo torna-lhe pesado aos ouvidos, quer dizer, eles não queriam compreender, tapam-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, e não ouça com os ouvidos, e seu coração não compreenda, e não se converta, e não sejam curados. Eles sejam repreendidos, eles sejam castigados pela sua desobediência. Por isso que ele cita a passagem do profeta Isaías, né? Para repreender aquele povo que estava desobediente. Quando a gente chega em Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 15, a gente tem essa compreensão. Então existiam pessoas ali que também não acreditavam no Messias. E se não acreditasse e não cresce, e não fosse curioso para perguntar ao Messias qual era o significado da parábola, eles também eram repreendidos, castigados. E a gente pode dar alguns exemplos, como os fariseus e os escribas, que não queriam compreender a mensagem e a parábola do nosso Senhor Yeshua. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode aprender com isso? É de que, diante de algumas verdades das Escrituras, parábolas e alguns acontecimentos, precisamos ser curiosos, precisamos estudar para que a gente possa entender mais qual é o significado verdadeiramente do reino dos céus. E no versículo 16 ele diz: mas benditos são os olhos de vocês, quem? Os discípulos, os apóstolos que creem nele, porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem. Eu afirmo a vocês a verdade. Muitos profetas e homens justos desejariam ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Amém? É isso que ele está dizendo, que os discípulos, os apóstolos, aqueles que creem no Messias, eles são felizes, eles vão ser bem-aventurados, benditos são eles que ouviram de bom grado e entenderam as parábolas do nosso Senhor Yeshua. Para isso ficar mais claro, se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 8 e o versículo 9 ao 10, a gente vai entender que tem que ter essa curiosidade. Os discípulos tinham essa curiosidade. Eles perguntavam ao nosso Yeshua em particular e o nosso Yeshua os explicava. É isso que devemos ter no nosso coração, essa vontade de aprender cada dia mais. Algo que os discípulos, aqueles que creiam no Messias, faziam. Mas outros não faziam isso e eram repreendidos e poderiam ser castigados se eles não se convertessem. Lucas capítulo 8, versículo 9 ao 10, diz assim, versículo 9. Seus discípulos perguntaram: o que significa aquela parábola? Versículo 10. E Yeshua respondeu: Deus lhe deixou saber os mistérios do seu reino. Porém, a este povo falo por meio de parábolas,
para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aos discípulos foram dados a conhecer os mistérios de Deus. E é por isso que ele disse no versículo 9, os discípulos o perguntavam em particular, porque eles queriam aprender cada dia mais o ensino do mestre. Em Marcos capítulo 4, no versículo 10, aí a gente vai compreender. Marcos capítulo 4, versículo 10 diz assim, depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntavam a respeito das parábolas. Está vendo? Que aqueles que criam no Messias, aqueles que acreditavam na mensagem, aqueles que verdadeiramente eram discípulos, eles perguntavam ao Messias em particular, junto com os apóstolos, para que ele explicasse com mais cautela, com mais calma, o significado de cada parábola. É por isso, meus irmãos, o nosso Yeshua contava essas parábolas para revelar uma verdade profunda e para mostrar a ele o verdadeiro caminho do reino dos céus. E isso serve para mim e para você. Quando nós estudarmos a Bíblia, e principalmente as parábolas, estude profundamente, estude o contexto e o texto. Leiam as escrituras, se aprofunde no texto ou na parábola, para que você possa entender verdadeiramente o significado do texto, da parábola, do que as escrituras quer nos mostrar, para que a gente possa andar verdadeiramente no caminho de Deus e conseguir a salvação. Amém? Então é por isso que o nosso Yeshua contava em parábolas, espero que você tenha entendido. E nós vamos contar 40 parábolas, tá? 40 parábolas e explicar cada uma delas. Primeiro, entendemos por que o nosso Yeshua contava em parábola. Para revelar uma curiosidade no coração das pessoas. E dessa forma, as pessoas que iam buscar mais conhecimento com o nosso Yeshua, essas são as pessoas que verdadeiramente querem seguir o Eterno. Isso deve servir para mim e para você. Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno os abençoe.